Muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bom estarmos juntos novamente, nutrindo-nos uns aos outros. Tem um desenho muito interessante de pessoas famintas à volta de uma panela com muita comida, mas que não conseguiam se alimentar por dispor apenas de uma colher muito longa. Havia um fosso entre eles a comida, mas a única colher que eles dispunham era uma colher com um braço, com um apoio, com uma colher muito longa. E alguns tentavam, não conseguiam se alimentar, desanimavam, se revoltavam, brigavam com a vida. Enquanto outros se mostravam bem nutridos. Uns passavam fome e uns bem nutridos. Qual é a diferença, afinal de contas, entre os felizes e os infelizes da Terra, se tanto uns quanto outros vivem no mesmo mundo com tantas dificuldades quantas cada um de nós apenas sabe? Onde está o inferno e o céu? Qual a razão da discriminação se Deus não faz diferença entre seus filhos? Se os pais da terra não fazem diferença, como o Pai do céu poderia fazer, não é mesmo? Como compreender a felicidade e a infelicidade a partir dessa história? Acontece, como muitos de vocês já viram o desenho e outros já deduziram, é que se tanto um grupo quanto o outro dispunham apenas de talheres muito longos, o primeiro passava fome por causa do individualismo, por causa da revolta, por causa do egoísmo que os cegava, enquanto os outros não. Os outros, sem se deixar cegar pelo egoísmo e não pensando apenas em si mesmos, mas na coletividade, foram felizes, se nutriram, estavam bem por um único motivo: uns alimentavam os outros. Não é interessante isso? Vejam esse filme, é muito simbólico das nossas vidas, das nossas felicidades e infelicidades. Nós mesmos nos vemos assim em muitas partes, em muitos lados. É isso que a gente pensa a partir desse capítulo 18. Capítulo 18, fé, aprendizado e ação. Fé, aprendizado e ação, capítulo 18 do livro Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, que está à disposição dos interessados. Toda a renda líquida dos nossos livros vai para obras sociais. O que acontece? Como pensarmos
a nossa atitude, a vida, as dores, a felicidade e a infelicidade. O fato é que vamos supor que alguns de nós nenhuma medida tomasse em sua própria segurança. Pensando na atuação maravilhosa das polícias, pensando na sorte, se dizendo uma pessoa de sorte, ou dizendo-se protegida por Deus, essa parcela da população nenhuma medida tomasse, nenhuma precaução tomasse com relação à violência urbana. Vamos supor que no outro extremo, um outro grupo social tomasse obsessivamente todas as medidas possíveis e imagináveis contra a violência urbana, obcecando-se por sua própria segurança. Dois grupos extremados. O que aconteceria com ambos? O primeiro grupo está quase que fatalmente autodestinado à desilusão, porque toda desilusão pressupõe uma ilusão, e essa ilusão de que estamos defendidos por uma polícia maravilhosa, perfeita, estamos defendidos por uma sorte inexplicável, estamos defendidos por um Deus que nos privilegia, só pode levar à desilusão quando da chegada de um assalto, de uma violência, e ali percebermos na prática, com tremenda amargura e desilusão, que os nossos pressupostos eram mentirosos, eram falsos. No outro extremo, pessoas obcecadas pela segurança, que tomassem todas as medidas, que ficassem sempre precavidas, sempre paralisadas de medo, veriam que essa forma de viver envenenada de dúvida, de medo, de desconfiança de tudo e de todos, é pior do que o impacto de sermos roubados. Então, para não sermos medianamente infelizes, nos fazemos totalmente infelizes. Ou seja, as duas posições doentes. Não são os extremos, não são extremos factíveis, não são extremos que nos encaixam. Qual é o ponto de equilíbrio? Como encontrar a maneira ideal de viver? Porque isso se repete em todos os campos. Há pessoas que se iludem com a conjugalidade, com o romantismo, imaginando que para serem felizes precisam encontrar o seu príncipe, a sua princesa encantada, destinando-se, é claro, à desilusão, à amargura, porque nenhuma mulher, nenhum homem pode trazer a felicidade, pelo menos uma felicidade sustentável, uma felicidade real para o seu cônjuge. Por quê? Porque a felicidade é uma conquista de cada um. Porque a segurança é uma atitude, é fruto de uma atitude equilibrada. Não é assim? Ilusão e desilusão nos cercam de todos, em todos os momentos, por todos os lados. Precisamos pensar a respeito disso e encontrar qual seria esse ponto de equilíbrio que nos liberta tanto de um extremo quanto do outro.
Que fazer? Nos iludir ou nos desiludir? Diz aqui o texto. Sonhar ou amargurar? Urgente perceber que a idealização sonhadora é tão orgulhosa quanto a prevenção pessimista. São dois lados de uma mesma moeda. A pessoa iludida, romântica, de uma fé condicionada, frágil e acomodada, está se autodestinando à desilusão, a cair no outro extremo. Não é? Que beleza poderá produzir tanto quem tudo pinta de branco quanto quem tudo tinge de negro? Ou quem usa um óculos muito escuro e aquele outro que usa um óculos fortemente cor-de-rosa. Quem viverá a realidade? Nenhum dos dois. Jesus nos ensina: sejamos pacíficos como as pombas e prudentes como as cobras. Desarmemos nosso espírito depositando toda a nossa defesa na fé em Deus, mas percebamos claramente o que acontece à nossa volta, nas pessoas e dentro de nós, para não julgar, aprender, expandir e agir. Claro que o céu ajuda, claro que Deus nos favorece, mas ajuda-te e o céu te ajudará. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Pedi e obtereis. É o primeiro ato, segundo Jesus, em diversas orientações. Cabe sempre a nós. As ilusões e as desilusões são irmãs gêmeas, porque partem da mesma ilusão de que a solução vem de fora, de que o reino dos céus está fora. Qual a religião é melhor? Qual religião vai nos trazer a felicidade? Essa, a religião A, B ou C? Qual ciência nos proporcionará uma vida perfeita? A ciência A, B ou C? Qual filosofia? Na verdade, apenas uma postura, um ponto de vista, uma ferramenta pode nos franquear a evolução. O autoconhecimento, a boa vontade para a autotransformação. Não existem remédios que imponham a cura ao doente. Todo doente, para ter qualquer cura, precisa, antes de tudo, reconhecer-se doente. Depois disso, ter a atitude da ajuda. Não é à toa que o doente no hospital é chamado de paciente. Nós precisamos de atitude de cura, que começa com a humildade de reconhecer-se doente e depois avança para essa boa vontade, para essa abertura à cura, que é inevitável. A ajuda é uma coisa tão importante que quando a gente não vai a ela como ajudantes, somos obrigados a ir a ela como ajudados. Fundamental percebermos a importância da nossa atitude, de uma atitude realista, que reconheça os problemas, que reconheça nossas sombras, assim como reconheça as nossas virtudes. Sim, temos sido egoístas e por causa disso violentos, impondo nosso ponto de vista uns aos outros, num círculo de vinganças mútuas que não terá fim, enquanto não acordarmos. Percebamos a armadilha terrível do egoísmo. Para percebermos como
a figura inicial trazida daquele filme, que nenhuma solução pode ser individualista, pode excluir o bem dos demais, que toda solução que só considera a si e exclui os demais não é solução, é ilusão, é violência, é imposição. Que muito pelo contrário, toda solução, toda real evolução do ser só pode ocorrer com a consideração dos outros lados, das outras pessoas, dos outros pontos de vista. Que a própria saída do egoísmo é a consideração de outros pontos de vista, é a expansão do olhar, é a expansão da fraternidade através do serviço, através de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Pense isso, meus amigos. A maior ilusão é a ilusão do egoísmo. Percebamos essa ilusão da separatividade, da autossuficiência, do egoísmo. Expandamos nosso olhar, condicionando as nossas ações, as nossas buscas, no nosso olhar, a cada vez mais abarcar o que é bem para os outros. Todo bem exclusivo que exclui os outros age, na verdade, como um mal para nós mesmos. Somente o bem buscado em consideração, em respeito, em inclusão a outros pontos de vista, será, na verdade, o bem. Aprendamos isso. Na pandemia já mostramos o quanto ainda ignoramos isso, pensando apenas no bem individual, muitos de nós, sem pensar no bem geral, a ponto de empresários, agentes públicos, políticos se organizarem para desviar respiradores, máscaras, desprezando o bem coletivo em proveito exclusivo da individualidade. Precisamos aprender, tanto pelas faltas quanto pelas nossas abundâncias, a entender naquilo uma oportunidade de servir. Você tem fome de quê? Você tem falta de quê? Pergunta a música dos Titãs. E nós perguntamos também, você tem abundância de quê? Na falta, peça, abra-se, humilde, peça ajuda. Na abundância, dê ajuda. Sirva, ofereça os seus talentos artísticos, as suas capacidades intelectuais, a sua fé, a sua capacidade de ouvir, até as suas experiências, inclusive as negativas, podem ser usadas como positivas, como luminares para outras pessoas. A ajuda é tão importante que quando não formos capazes de ir a ela, ajudando, servindo, bem utilizando as nossas abundâncias, seremos chamados a ir a ela pela necessidade de sermos servidos, como doentes, como vítimas de acidentes, de tragédias, como já fomos e como tudo indica, ainda precisaremos ser. Que assim não seja, pelo menos para você, meu amigo, minha amiga. Treine imediatamente, aproveite todas as oportunidades de servir. Porque só assim você terá musculatura, terá lucidez, terá coragem de bem aproveitar as dores que ainda enfrentaremos. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que mais servir. Que assim seja para você e para mim, que o mundo todo se embeba dessa nova atitude. Graças a Deus,
Um prazer aprender com você. Até a próxima. Paz e luz para todos nós.